As pessoas, elas começam suas empresas basicamente assim, ó. Essa é a maneira número um. O cara, ele é muito bom tecnicamente. Ele tem bastante conhecimento técnico. E aí, ele sabe executar o serviço bem feito. Ele trabalha já em alguma empresa de tecnologia e essa empresa manda ele fazer projetos. Então, ele lida com clientes. Ele já lida. Só que não é cliente dele. Ele é um funcionário da empresa e ele é um consultor que vai lá e executa o projeto. E aí, como ele lida com o cliente, ele vai atender um cliente e esse cliente gosta. Fala assim, caramba, cara, pô, gostei muito, você é bom, hein? Olha, você faz o serviço muito bem feito. Cara, parabéns, você tem bastante conhecimento. O cliente gosta. E aí o cliente ele pega e chama para prestar um serviço. Ele fala, olha, você não quer prestar um serviço para mim, não? Você não quer me atender diretamente, não? Cara, presta um serviço para a gente aqui. Manda uma proposta que a gente fecha. Ou seja, o cliente ele gosta tanto do cara, do consultor que é bom, certo? Que ele convida. E aí o consultor ele abre o CNPJ e ele começa a atender o cliente. Então, esse é um jeito muito comum que várias empresas de TI surgiram. E por que isso? Porque é um jeito de oportunidade. Ou seja, o cara, ele é um consultor, ele tem conhecimento técnico, e de repente surgiu uma oportunidade. Na verdade, foi uma demanda de um cliente que falou, cara, abre um CNPJ e me atende. E ele viu a oportunidade e falou, legal, eu abro, atendo ele e depois eu posso vender para outros. Então, esse é um jeito tradicional, tá? Se não é dessa forma, tem uma segunda forma aqui, que é o seguinte, o cara, ele é bom tecnicamente. E aí, ele conhece um parceiro e esse parceiro de negócios gosta dele, tecnicamente. Por exemplo, o cara ele é consultor, tem bastante conhecimento técnico, e às vezes tem um cara que tem mais aptidão para o empreendedorismo. E ele conhece esse consultor. E ele fala: caramba, cara, que legal, você é bom, né? Vamos fazer o seguinte: vamos prestar o serviço? E aí o parceiro faz um convite pro técnico, falando assim: olha, vamos prestar esse serviço junto? E aí ele e o parceiro resolvem abrir um CNPJ. Acontece que a divisão fica assim, ó. O parceiro normalmente fica responsável por trazer clientes e ele fica responsável por entregar o projeto. Então, basicamente, essa é a forma também que muitas empresas começam. Normalmente essas empresas têm, então são dois sócios, onde um sócio é responsável por trazer cliente e outro sócio é responsável por fazer o projeto. Agora, o que eu aconselho você que está aí, que é profissional de TI, o que eu te aconselho você fazer? Primeiro, para você ter o seu negócio, para dar tudo certo, seja bom tecnicamente. Então você precisa ter conhecimento técnico. Ou, se você não tem conhecimento técnico, às vezes você tem um conhecimento superficial, mas você entende um pouco da coisa. Você não precisa ser você, mas você pode conhecer alguém que tenha bastante conhecimento técnico e essa pessoa fechar com você. Então você pode trazer essa pessoa ou alguém que tem conhecimento técnico. Então esse é o primeiro passo. Porque quando você tiver sua empresa e você começar a ter os seus clientes, alguém vai ter que entregar o serviço. E tem que entregar bem feito. Por quê? Porque você está num jogo de longo prazo. E você quer entregar bem feito porque você quer que seu cliente te indique depois. Você quer ficar no mercado por muito, muito tempo. Você não quer que as pessoas falem mal da sua empresa. Sabe? Você quer causar um impacto. Então, não precisa ser você que tem conhecimento, mas você pode conhecer alguém e se associar a alguém que tenha conhecimento técnico. Agora, uma coisa que eu te aconselho é que você aprenda, como segundo passo, a captar cliente. Porque, olha, quando você aprende a captar cliente, você entende que é uma sequência de ações. Por exemplo, você faz algumas ações e no final o cliente vai lá e compra. Então, quando você descobre que captar cliente é algo que é construído, o que é construído? É algo que você executa, sabe? Passo a passo. Você faz uma tarefa hoje, depois faz outra amanhã, depois outra amanhã, depois o cliente compra. Sabe? Então, quando você percebe que a captação do cliente é algo construído, sabe? Foi uma coisa que você criou, você começa a entender que é só você repetir aquilo que novos clientes vão entrar. Então, você não tem tanta preocupação se vai ter cliente ou não. Esse é o segundo passo. Aprender a captar cliente. Depois, você vai para o terceiro passo, que é entregar bem feito o seu serviço. O que acontece, né? Lembra que eu comentei agora há pouco? Eu disse que a gente quer ter uma empresa a longo prazo. E se você quer ter uma empresa a longo prazo, você precisa garantir que seu serviço é bom, ele é bem feito.
porque você pode vender até uma vez. Agora, vender 2 vezes para o mesmo cliente, você só vende se o seu serviço for bom. E se você está pensando em criar uma empresa que vai ter nome no mercado, você não pode, né, sair fazendo besteira por aí. Então, você tem que garantir que seu serviço vai ser bem feito. Depois, você formaliza o seu negócio, e aí você pode abrir o seu CNPJ, enfim, abrir sua empresa, e depois disso, você repete o passo 2. Então, recapitulando aqui, como que eu aconselho? Primeira coisa, o cara que está sentado no sofá e sonha ter o seu próprio negócio. Primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte: seja bom tecnicamente ou conheça alguém que é bom tecnicamente. Então ele vai pegar alguma tecnologia, alguma solução de TI, e ele vai falar, olha, eu vou entender sobre essa tecnologia, certo? E alguém, ou eu, ou alguém, vai executar o serviço. E essa pessoa é boa. Essa pessoa se garante, tá bom? Então é a primeira coisa que ele tem que descobrir, tem que pensar aí. Quem é que vai executar o serviço? E qual é a tecnologia que você é bom, que você domina, que você vai vender? Depois, você vai aprender a captar cliente. Vai saber que é uma sequência de passos que no final o cliente compra. Ok. Depois, você vai fazer isso, né? Vai executar essa sequência e vai ter um cliente. Quando esse cliente chegar, você precisa garantir que o serviço ele foi entregue bem feito. Esse é o terceiro passo. E aí, depois disso, você pode sim partir para uma formalização do seu negócio. Por quê? Porque, olha, eu já vi muitas empresas fazerem a primeira contratação só com uma proposta comercial. Então, não necessariamente você precisa começar formalizando seu negócio. Talvez não seja um melhor caminho. Talvez o melhor caminho seria você primeiro arrumar o cliente, talvez até entregar o serviço para depois formalizar o seu negócio. Por que isso? Olha só, no mundo dos negócios existem várias metodologias, né, de clientes, e para quem está começando, existe uma metodologia muito boa que é você começar com pouco. Esse daí é o conceito do MVP, que é o mínimo produto viável. Enfim, mas é você botar só a estrutura mínima para começar. Então, na minha concepção, essa aqui é a estrutura mínima. Por exemplo, uma incorporadora, quando ela compra um terreno e ela quer vender os apartamentos, ela bota só um stand naquele terreno que não tem nada e ela começa a vender o apartamento na planta. O que ela está vendendo é um projeto. As pessoas elas vão lá no stand, elas vêm, olham as fotos, às vezes nem começou a construir e falam, olha, são 8 andares, tá aqui, o seu apartamento vai ser, sei lá, 801. E a pessoa vai e compra. Entendeu? Para a incorporadora, é um excelente negócio, porque ela já é paga antes mesmo de construir o serviço. Então, ela já começa. Então, antes dela construir o prédio, ela sabe se vai ter demanda ou não. E a vantagem é que, se não tiver demanda, ela ajusta. Ela pode mudar a planta, pode mudar o layout, cara, pode mudar o conceito e ela pode revender. Pode tentar de novo e ver se com esse conceito novo vai ter mais aderência ali, sabe? Aquele apartamento na planta. Então, ela tem essa opção. Então, para a área de TI, como que a gente pode fazer para a gente ter a mesma opção? Na minha visão, seria isso. Seria, primeiro, você pensar tecnicamente qual o serviço que você vai entregar, conhecer alguém, ou seja você, ou seja alguém que você conheça que seja bom tecnicamente naquele serviço. Depois, aprenda a captar cliente, traga o cliente, certo? E entrega pelo menos um serviço. Porque, às vezes, você conhece um parceiro, mas esse parceiro, você ainda não trabalhou com ele. Você não sabe se ele vai realmente entregar, se ele fala muito e faz pouco. Então, eu aconselho que você primeiro capte um cliente e entregue já o serviço. Depois que você fizer essas 3 etapas, aí você pode partir para a formalização do seu negócio. Aí gasta lá dinheiro abrindo sua empresa, ou abrindo seu CNPJ, enfim. E aí, depois que você já abriu o seu negócio, o que você faz? Você repete o passo 2. Qual é o passo 2? Captar cliente. Entendeu? Então, esse é o meu conselho para quem está começando.